Oi, aqui é a Cindy, fundadora da Beta Conscience, e hoje eu quero falar com vocês sobre como, quando e por que pesar o seu peixe. Então, isso é um assunto que a gente sempre fala nas nossas rações em gel, que é para dar uma porcentagem do peso corporal do seu peixe. Então hoje eu vou ensinar para vocês como fazer isso. A primeira parte do vídeo é como de fato fazer isso. Então você vai precisar de uma balança, pode ser uma balança de cozinha, isso vai depender do tamanho do seu peixe. Se for os Kingos pequenos, como eu tenho aqui, King Cometa, King Fancy, se eles couberem um balde e pesarem menos do que 1 quilo ou menos do que 2 quilos, a balança de cozinha ela pesa até 7 quilos. Então, contando com a água, dependendo do tamanho do seu peixe, 1 litro, 2 litros ou 3 litros, desconta esse peso que vai no balde, né? E se o peixe pesar o equivalente, o que der pra pesar nessa balança, você pesa. Outra opção é realmente para juncos, né? Para peixes maiores ou para carpas, você vai precisar de uma balança maior. Pode ser uma balança daquelas que pesam humanas mesmo. Tem uma terceira opção que é realmente para pesar peixes e carnes, que é uma balança que pendura, você coloca, claro que o peixe vai ter que estar seco, né? Então você pega ele na redinha rápido, coloca ele na balança, ela demora alguns segundos para calibrar e você já volta ele para a água, tá? Se ele for muito grande, essa é uma opção. Então, com a balança de cozinha, você vai precisar, ou com a balança de chão, você vai precisar de um balde que caiba os seus peixes, ou uma bacia. Você vai encher ela. Quando você coloca a bacia cheia com a água e liga a balança, ela zera, tá? Então ela vai mostrar o zero, ela já vai descontar o peso que tem de água. Então você coloca a bacia cheia de água, coloca o balde cheio de água, regula o peso no calibrador que tem atrás ou na frente da balança e zera com o peso da água. Daí é simplesmente transportar os peixes para esse balde, ver quantas gramas ou quantos quilos ele pesa e volta para a água, tá? O peixe ele precisa comer, um peixe grande, né? Quando a gente pesa por gramas, quando a gente tem um peixe grande, ele precisa comer de 1% do próprio peso para peixes adultos a 3% do próprio peso para peixes em crescimento. Para peixes que já não estão mais em fase de crescimento, é 1% do próprio peso. Se ele já está mais velho, mas ele ainda está em crescimento, carpas e kingios crescem a vida toda, você pode dar 1%, 2% do próprio peso dele. E para os peixes jovens, para peixes que estão em crescimento ainda, os peixes no seu primeiro e segundo ano de vida, principalmente, eles precisam comer de 3% do próprio peso. Isso de ração seca, tá? Quando você calcula com a ração úmida, você precisa retirar ou multiplicar a quantidade de partes de água que você colocou. A nossa papinha pro Oscar, que a gente postou, a última papinha que a gente postou de carnívoros e onívoros, para juncos carnívoros e onívoros, ela tem 3 partes e meia de água. Então eu preciso pegar esse valor, o baby está em crescimento, então ele precisa comer 3% do peso dele, multiplica por 3,5, que é a quantidade de água que tem. Então, gente, vamos lá. Já é a terceira vez que eu tô falando isso. Vamos lá. A ração do baby, ela tem 3 partes e meia de água e 1 parte de sólido. Só que, o que acontece? Na hora de fazer o agar, na hora de preparar a ração, uma parte perde na evaporação. A gente calcula isso como meia parte de água. Se você quiser calcular isso exatamente, você precisa pesar a ração final, né? Se você adicionou 100 gramas de pó, 100 gramas de comida, misturou 350 ml de água e no final essa ração deu um peso de 400 gramas, você perdeu 50 ml de água na evaporação, tá? Então você calculou como volume final. Okay? Então se ela tá pesando, se você fez 100 gramas de ração e ela pesou no final 400 gramas, você tem que multiplicar por 4. Okay? Já a nossa ração dos Kingos de proteína, de 38% de proteína, ela vai 3 partes de água. A gente calcula uma perda de 50 ml
Ou então, como falei na outra, você pesa a ração final. Então vai ficar 3 partes e meia. Você multiplica o valor que você precisa por 3 partes e meia. Então, os meus Kingios, eles pesam 160 gramas no total. Então eu pego 3% desse valor, dá 4,8, e multiplico por 3,5, que é o valor da ração, do volume que aumentou, tá? Então eu tinha 100 gramas, eu preparei 100 gramas da ração com 300 ml de água. Perdi 50 ml de água, perdi uma parte disso na evaporação. Ela tem um peso total no final de 350 gramas. Então eu preciso multiplicar por 3,5. A ração fresca, a comida fresca, né, alimento fresco que você for dar pro seu jumbo, ou pra sua carpa, ou pro seu quinho, você precisa ver quantas partes de água tem nessa ração. Por exemplo, tilápia. Se você for dar filé de tilápia pro seu jumbo, a tilápia, nas pesquisas que eu fiz, o filé de tilápia varia aí 75% a 85% de água. Então, calculando a média aí, 80% de água são 4 partes de água para uma parte de sólido. Então você pega lá o peso, os 3% do peso do seu animal, ou do seu grupo de peixes que você vai alimentar, multiplica por 5. Como ela não tem evaporação, você não tem o preparo dela, ela não vai ter perda de água na evaporação. Então você multiplica por 5, que são 5 partes, são 4 partes de água e uma parte de sólido. Então, em algumas frutas, se você por acaso for alimentar os seus quinhos, as suas carpas com frutas, com legumes, você vai precisar fazer esse cálculo. Alguns legumes são 90% água. Então, tem que calcular essa parte de água, essa parte de seco e chegar ao valor final. E por que fazer isso, né? Se você não calcular, se você for só pela quantidade de centímetros que tem o seu peixe, se você for dar só pelo tamanho, por quanto ele come por dia, ou sei lá, qualquer outra forma que não leve em conta o peso corporal do peixe, ele pode acabar desnutrido, tá? Ele pode acabar com um crescimento inferior do que ele poderia, do que ele deveria estar, né? Acabar tendo alguma atrofia, acabar tendo alguma desnutrição, alguma deficiência, em jumbos. Pode acabar, se não tiver a quantidade de vitaminas que precisa na alimentação, se ele não estiver comendo a quantidade adequada que ele precisa comer, ele pode desenvolver buraco na cabeça, tá? Que é uma infecção por parasita, né, pelo Ectsamita, mas ele tem grande influência, ele tem grande responsabilidade também pela má nutrição. Então é importante você pesar seu peixe, é importante você calcular exatamente o que você está dando, quanto você está dando para ter um crescimento adequado, tá? Para peixes pequenos, não tem, sei lá, balança de precisão para fazer isso. Não, mas a gente não pesa peixe pequeno, tá? A gente calcula ali um total e dá de acordo, para betas a gente dá de acordo com o tamanho do estômago dele. Eu já ensinei no vídeo de como alimentar o seu beco, tá? Como ver essa quantidade. Então, para peixes grandes a gente tem essa vantagem que dá para pesar eles e dá para calcular exatamente o que eles precisam, quanto eles precisam comer por dia, tá? Quando fazer isso? Para peixes jovens, peixes em crescimento, o período que a gente faz isso é mais ou menos uma vez por ano, tá? Isso vai variar, é óbvio. Se o peixe está em crescimento, se o peixe é um juvenil, ou se o peixe está em recuperação, por exemplo, o baby, ele está com 30 gramas, eu peguei ele com 30 gramas, ele deveria ter no mínimo 50 gramas. Ele está em recuperação, eu preciso pesar uma vez por mês para acompanhar o crescimento, para adequar a quantidade de comida que eu dou, tá? E ter um controle melhor de quanto ele está recuperando, tá? Para peixes que já tem aí 1 ano de idade, pesa uma vez a cada 6 meses, tá adequado. Ou para peixes, os meus quinhos, os mais jovens, eu pesei uma vez a cada 3 meses para adequar a quantidade de comida, e o grupo eu pesei uma vez a cada 6 meses para adequar a quantidade de comida. Como eles ainda estão nos 2 primeiros anos da vida deles, a pesagem acaba sendo uma vez a cada 6 meses, tá? Isso vai variar. Um peixe jovem adulto, uma vez por ano uma pesagem tá adequada. Já um peixe mais adulto, né, um peixe que já parou de crescer, já atingiu o tamanho máximo que ele precisa atingir, pesa uma vez a cada 2 anos, eu acho que tá adequado, acaba virando uma rotina. E, sei lá, se ele emagrecer, seria legal pesquisar a causa disso
se tem algum parasita ali atuando, se tem alguma coisa acontecendo. Se ele emagrecer, pesa de novo, vê o que está acontecendo e corrige a quantidade de comida que você está dando. Se restar alguma dúvida, se vocês precisarem de outro vídeo, eu faço a respeito, sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, comente, dá like, compartilhe aí o canal. Obrigada. Starlight, look at us shine. Could you be mine? Could you be mine? White lies watching the